Oi, gente, boa noite. Ratacasso aqui, meu presente já já, mas prazer estar com vocês. Fui convidado por Eri aí para estar conversando um pouco sobre liderança. Um tema que, inclusive, eu e Eri, a gente trabalha junto com ele, né? A gente está tendo a experiência, eu enquanto vice-presidente da Brasil Júnior, ela enquanto Prescom, estamos aí desenhando o próximo planejamento estratégico da rede. A gente trabalha diretamente na frente que fala sobre formação de liderança. E muito prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco. Sou daqui de Recife, sou no MES desde 2018, sou pós-júnior da CE Consultoria, que é uma EJ de gestão. Depois tive uma passagem de 2 anos na EJ, enfim, consultor, gerente, diretor. Nesse período eu acabei virando gerente, diretor antes da hora, mas foi assim mesmo. Depois desses 2 meses, passei mais 6 meses na diretoria da FEGEP ali, também, entre aspas, né, virei diretor da FEGEP antes do tempo, enfim, assumi uma vacância da área de vice-presidência de gestão. E aí, 3, 4 meses depois de ter entrado na FEGEP, tive a oportunidade de participar do processo eleitoral da Brasil Júnior ano passado, fui eleito para vice-presidente de gestão desse ano, e acabo tocando, além do futuro do MED, né, que fala um pouco sobre liderança, também a parte de formação de pessoas, né, no geral. E é um assunto que eu gosto muito porque, às vezes, eu tenho uma percepção de que a gente poderia ser mais pragmático quando fala disso, assim, e vou tentar trazer bem na prática umas coisas que ajudem. Mas, bem, o título da apresentação já dava um bom spoiler, né? A gente está aqui para falar sobre o conceito de liderança para o MEG. E esse é um ponto importante, né? Voltando um pouco assim nos porquês, olhando para o movimento Empresa Júnior como um todo, a gente fala de formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Bom, essa vivência empresarial que está aparecendo aí é o que a gente vai conversar hoje, mas um ponto que sempre me deu muita curiosidade, assim, quando eu ia descobrindo, né, esses conceitos do MEG, é essa questão da formação. Como que acontece esse processo de formação? E eu acho que era isso que mais me pegava, assim, pô, não, o pessoal é formado, mas como exatamente, né? O que é que a gente precisa fazer na prática, no dia a dia, na rotina? E essa curiosidade, né, que eu vou tentar passar um pouco para vocês, de um pouco dessas respostas. Principalmente porque dentro do MED a gente criou nosso próprio conceito de liderança. Quando a gente, enfim, se você colocar o que é liderança no Google, vão existir várias referências, né? Cada pessoa que escreva um livro diferente sobre liderança, autores diferentes, conceitos diferentes, mas para o contexto do MEG, né, que é formado por jovens universitários do Brasil, da educação superior do Brasil, com todos os recortes sociais e contextos que a gente tem. O que é liderança para nós, né? E buscando essas respostas que, desde 2013, a gente tem um conceito de vivência empresarial e que é atualizado, né, seguindo o planejamento estratégico, porque essas necessidades mudam. E esse é um ponto, né? O conceito de liderança que a gente tem, ele evoluiu ao longo dos anos no movimento Empresa Júnior, porque para cada triênio de planejamento estratégico da rede, a gente via a necessidade de formar pessoas que fossem assumir aqueles desafios. E esse é um principal ponto assim que eu trago. O aspecto de formação, ele está completamente ligado à nossa missão, né? Os desafios que a gente compra. Se a gente quer transformar o Brasil em empreendedor, o que a gente precisa aprender enquanto juventude que está dentro do MED? E é esse o ponto, assim, né? É um ponto simples, assim, esse aspecto de entender que o aprendizado, ele vem de uma necessidade, de um desafio, né? Que é o ponto de aprendizagem ativa. Então, aprendizagem baseada em problemas, na resolução de problemas. Porque se eu pergunto para vocês, imagina uma AJ que fatura 50 mil todo ano. E aí chega um pós-júnior, alguém assim, né, mais próximo, e pergunta: vocês estão faturando 50 mil por ano. Por que vocês não faturam 100 mil por ano, fazem mais projetos, né? Fornecem mais acesso
a vivência empresarial que a gente vai falar para os membros, enfim, tem mais pontos para a galera executar, aumenta a complexidade dos projetos, aumenta o ticket, não sei. Ou atingir mais clientes, né, para poder impactar mais, enfim. Essa é uma boa pergunta, né? Se uma empresa fatura 50 mil e quer faturar, e a pergunta vem de por que não fatura 100, bom, a resposta é porque ela não sabe o que precisa ser feito para faturar 100, porque se ela soubesse, ela provavelmente estaria fazendo, né? E esse é um ponto. Vão existir um conjunto de coisas que os membros daquela organização precisam aprender e praticar para fazer com que essas mudanças aconteçam. Então, o processo de aprendizado ele é puxado pelos desafios que a gente compra. No caso do MED, a gente comprou o desafio de transformar o Brasil em um país mais empreendedor. E aí daí que vem esse ponto, né? Quais pontos que a gente precisa aprender para conseguir trabalhar isso? E como trazer isso para a prática, né? Para o dia a dia. Eu acho que esse é o ponto assim, de entendimento. Dentre muitos conceitos que existem, o MED criou o próprio conceito de liderança, que é a pessoa que é capaz de unir um grupo, capaz de alcançar resultados e orientado por um propósito, né? Tem até correlação com a definição de liderança de Vicente Falcone. Se vocês pesquisarem no Google, liderança, Vicente Falcone, no YouTube, que liga. Vai ter um vídeo lá, vários vídeos ele dizendo, e ele busca sempre reforçar esse ponto, assim, de que liderança para ele é bater meta com o time fazendo certo, né? Bater meta seria o nosso capaz de alcançar resultados, com o time seria unir um grupo, fazendo certo seria orientados por um propósito. Cada ponto desse tem um significado muito específico, mas na prática, né, o entendimento de por que formar lideranças e como a gente faz isso, porque se a gente quiser, né, enfim, a nível macro, transformar o Brasil, mas melhorar a instância, né, a federação, o núcleo, melhorar a EJ, a gente precisa de pessoas que tenham isso, né, para que consigam transportar esses desafios. Naturalmente, como a gente fala de algo que é para o mês inteiro, então mais 28 mil pessoas, 30 mil pessoas, 1.400 EJs no Brasil, 27 federações, mais de 25 núcleos. Naturalmente, né, precisa ser um conceito que abarque todo mundo e que seja suficiente para que os desafios de todo mundo sejam contemplados. E é sobre isso que a gente vai falar. Se eu tivesse que perguntar para vocês, na prática, já entendi que é importante quando a gente, enfim, define novos desafios, a gente vai precisar aprender algo para alcançar aquele desafio. Esse é, né, o que precisa, e esses são essas competências aqui, esses pontos são que precisam ser aprendidos. Mas ok, o que é que está por trás, né? Enfim, o que é unir um grupo capaz de alcançar orientados por um propósito? E dentro da vivência empresarial, um ponto que é trazido é que, naturalmente, né, o exercício de liderança para essas lideranças que querem transformar o Brasil precisa formar elas com algumas habilidades, né? As habilidades que foram escolhidas para a gente trabalhar nesse triênio foram essas 10, que são as 10 habilidades do futuro, segundo o estudo do Fórum Econômico Mundial. Então, se a gente está falando de unir num grupo capaz de alcançar resultados orientados por um propósito, a gente está falando de pessoas, né, que para contemplar isso tem pensamento inovador e analítico, aprendizado ativo e estratégia de aprendizado, que tem criatividade, originalidade, iniciativa, que sabe trabalhar com tecnologia, design e inovação, que tem pensamento crítico, que consegue resolver problemas complexos, que consegue trabalhar liderança e influência social, que consegue trabalhar sua inteligência emocional, que consegue trabalhar a questão de racionalidade, resolução de problemas de ideação, e também, né, que consegue trabalhar bem com a análise e a avaliação de sistemas. Cada tema desse, cada habilidade dessa é um mundo. Podem abrir 10 abas aí do navegador que vocês usem. Para cada aba, coloquem essas palavras aqui, que vão servir diversos cursos, conceitos, materiais, fundamentos. E é isso que precisa ser aprendido. Naturalmente, a gente aprende tudo só lendo sobre essas coisas, só pesquisando, botando no Google e ouvindo aqui uma palestra de vez em quando que a federação, que o Núcleo traz para falar de liderança empresarial. Não. O que a gente descobriu, utilizando inclusive essa segunda habilidade aqui de aprendizagem ativa, é que no MEG a gente consegue formar formar as pessoas com essas 10 habilidades para que elas consigam unir um grupo capaz de alcançar resultados orientados por um propósito, para que elas, enfim, consigam avançar em seus desafios com algumas coisas práticas, com algumas coisas no dia a dia. E é isso que eu vou trazer para vocês.
Quando a gente fala de unir um grupo, eu trouxe aí oito pontos, né, que talvez interesse a gente explorar um pouco. Então, sentir-se parte do grupo, ter conexões, conversas, momentos de vulnerabilidade, né? Trabalhar em equipe, se sentir valorizado dentro da equipe que você trabalha, comprometer-se com a empresa júnior, né? Entender que, enfim, os desafios que a EJ tem, você faz parte da resolução desses problemas, responsabilizar-se pelo sonho compartilhado de todos. Então, pô, a EJ quer ser EJ Impacto pelo terceiro ano seguido. Pô, se é pelo terceiro ano seguido, tem um conjunto aí de 5, 6, 7 gerações de processos diferentes, seletivos diferentes da EJ, de pessoas que estão trabalhando por isso há um tempão. Quantos anos a sua EJ tem? E o que é que as pessoas que já passaram fizeram por isso? E esse ponto de responsabilizar é entender que você, hoje, dentro da sua EJ, é a pessoa responsável para fazer acontecer nos desafios que vocês estão sonhando, e que no futuro as pessoas vão olhar para você enquanto pró-júnior e entender que agora é a vez delas de serem responsáveis, né? Então, compreender o porquê dos desafios das EJs e trabalhar por isso, mas também até o desafio do núcleo, né? O núcleo alto crescimento, conectado, alto impacto da federação também faz parte quando a gente fala que a gente trabalha em rede, né? Como quarto ponto, aí a gente fala de conseguir entender quais são os objetivos da EJ e, naturalmente, né? Para você conseguir se comprometer e se responsabilizar, você precisa entender o que está acontecendo. Então, quais são, né, os objetivos do ano? Quais são os marcos que a gente espera? Quais entregas a gente quer fazer? Quais resultados a gente quer alcançar? Entender o porquê, né? Como que a gente consegue formar melhor as pessoas do nossa J a partir do momento que a gente alcançar esses resultados e fizer essas entregas? Naturalmente, após entender, né, participar ativamente da resolução desses problemas, eu lembro que na J, eu pedia pauta em RG, assim, aleatoriamente, para trazer análise de dados. Eu gosto dessa parte de dados, né? Eu trazia análise de dados sobre como que estavam as vendas da empresa, qual mercado a gente estava mais atuando. Eu lembro que uma vez eu trouxe uma solução de criar um comitê de inovação na EJ, e algumas dessas nem foram para frente, mas eu estava ali tentando ajudar, por mais que minha responsabilidade fosse só executar projeto, né, enquanto consultor, eu buscava, mesmo sem entender bem, ali no início da minha jornada, é, trabalhar pela EJ, né, via que aquilo era importante, que fazia sentido. Naturalmente, todas essas experiências, né, de responsabilizar, se conectar com as pessoas e tal, vai fazer com que a gente tenha aprendizados, tem desafios que a gente vai alcançar, tem desafios que a gente não vai alcançar. Às vezes a gente não vai conseguir trabalhar bem em grupo, vai ter algum problema ali, né, na questão do clima, nas relações. Só que tudo isso faz parte de uma jornada de aprendizado. Então, tomar esses pontos como um aprendizado contínuo é importante. Naturalmente, né, a gente fala de exercer lideranças e direcionar o time para alcançar grandes resultados. A nível liderança formal, também. Mas a nível liderança informal também. Quando eu estava lá no meio da RG da J, que eu tinha pedido uma pauta ao diretor para poder compartilhar análises que eu tinha feito sobre o histórico de faturamento da J, para direcionar um mercado específico que seria legal de atuar, eu estava, de certa forma, né, exercendo a liderança para direcionar o time alcançar grandes resultados. E, naturalmente, estimular a melhor versão tanto de você como dos demais membros, né? Que tem relação com a questão do grupo, como eu tinha falado. Então, aquela troca de feedback, quando necessário, compartilhar referências, buscar referências. Mas tudo isso aqui está falando de a gente conseguir unir um grupo literalmente, né? Que quer fazer acontecer, que quer ser capaz de alcançar resultado. Entretanto, querer não é fazer. E é por isso que a gente tem um segundo pilar que fala efetivamente da parte um pouco mais pragmática. Como que a gente consegue fazer esses pontos de trás, né, que eu falei? Top 1, gente, é conseguir aprender com a resolução dos problemas para os clientes. É por isso que existem os projetos, né? Para a gente pegar problemas reais, resolver e ficar na mente, né? Ter esse aprendizado de como que se resolve aquele problema. Eu sabia fazer análise histórica, né, de faturamento e direcionar cliente, a minha J que era de gestão, porque eu tinha acabado de fazer um projeto de estratégia de marketing para um cliente.
de um segmento de roupas, né, vendia, enfim, de vestuário, tinha feito um projeto que eu tinha feito uma entrega de mais de 100 páginas de análise de mercado. E eu peguei aqueles aprendizados e consegui aplicar depois para dentro da EJ. Né? Então, aprendi de forma prática e consegui pegar problemas reais e resolver. Principalmente dos problemas do cliente, que vão ser problemas reais, né? Que vão ter pessoas dispostas a pagar por isso e que tem mercado para essas soluções. Segundo ponto, né? Naturalmente, preza mais pela execução e experimentação que pela teorização. Então, vale a pena aqui, né? Pensar e estudar aqueles pontos de ágil, né? De mindset ágil, de metodologias ágeis, que vão fazer com que a gente consiga ter ciclos de validação e aprender na prática, né? Quebrar a cara mesmo, como eu falei. Acho que se eu fosse fazer essa apresentação mais uma vez na RG, eu faria de maneira muito melhor. Acho que se eu buscar o PowerPoint, eu vou ver que tinha muita coisa errada. Mas faz parte da minha jornada de aprendizado, entendeu? Imagina se eu quisesse esperar saber tudo e teorizar tudo, entender o todo para tomar uma ação. Pô, talvez a gente não conseguisse mudar a estratégia de marketing da J a tempo para que isso acontecesse. Naturalmente, isso vai perpassar, né, por desenvolver visão crítica e analítica para melhorar, identificar melhorias na organização, na EJ. Então, naturalmente, né, a gente vai ganhando tempo de média, vai ganhando experiência, vai identificando pontos que as gerações anteriores não conseguiram resolver, que a gente consegue deixar de legado para as próximas gerações. E, né, quando a gente aprende com o mercado, aprende com os clientes, melhora a EJ, isso cria um círculo virtuoso de que a gente tem mais aprendizado por causa dos projetos, a gente consegue melhorar internamente. Quando a gente melhora internamente nossos projetos, a gente tem mais conhecimento para fazer eles. Isso gera um círculo virtuoso, né, de melhoria contínua. Naturalmente, isso vai fazer com que a gente consiga criar, né, essas soluções inovadoras para o mercado. Então, se antes a gente estava falando mais sobre trabalho em equipe, sobre querer fazer, aqui são dicas, né, para fazer na prática, né? Falei algumas metodologias, como, por exemplo, a questão do Scrum aqui, né? Das metodologias ágeis. Então, na prática, é isso que precisa acontecer. Por fim, né, concomitante, quando isso for acontecendo, é uma questão fluida, não é linear, né? Você faz isso para depois fazer isso. Acho que as coisas vão acontecendo em conjunto. A gente fala da parte de orientados por um propósito, né? Por que que a gente quer unir um grupo e ser capaz de lançar resultados? Bom, porque a gente vai, entender muito bem o MED como as respostas para os desafios do Brasil empreendedor. Então, a gente entende, né, que a gente quer um país mais competitivo, com empresas melhores, governos melhores, universidades melhores. A gente quer um país mais ético, íntegro e comprometido com a verdade. A gente quer um país mais colaborativo, né, que agentes integrados geram micro-revoluções por todo o país, né, as pessoas do MED e depois do MED também, né? E que essas micro-revoluções somadas geram grande transformação. A gente entende que a gente quer um país mais educador, né? Que empodera as pessoas para executar essas mudanças, mais diverso. Então, a gente entende que cada um desses problemas o MED consegue endereçar frente à sua estratégia em rede, sua missão, né? Sobre esses pontos aqui do evento empresarial. Porque nesse exato momento vocês estão se tornando, né? Vendo essa capacitação aqui, vocês estão se tornando profissionais melhores. E quando vocês forem, só dessa capacitação aqui e de todos os outros pontos do FGR mais que vocês aprendem na EJ, quando vocês forem para o mercado sênior, vocês vão estar conseguindo performar em mais, ter uma melhor performance na empresa, né? Contribuir com os resultados. Se for para a empresa, se for também ser estudioso, né? Acadêmico, não tem problema. Terceiro setor, onde você for, você vai fazer diferença, né? E aí você já está trabalhando no aspecto de competitividade ou de colaboração, porque esses resultados são feitos em conjunto. Então, a nível EJ, a nível federação, a nível Brasil, Brasil Júnior, a gente consegue identificar nesses aspectos de como trabalhar, né? Como é que o MED responde a esses problemas que a gente quer resolver da sociedade. Naturalmente, isso faz com que a gente consiga se conectar com o propósito do movimento, de ter um Brasil empreendedor, com a missão do movimento que eu já trouxe aqui, né? E a gente começa a conseguir entender como as coisas se encaixam, né? Naturalmente, participação nos produtos da instância vão fazer parte e também conexão com a rede. Esses dois pontos, eles são muito importantes para esses dois anteriores, gente. Eu lembro que essa questão das coisas se encaixarem, tudo fazer sentido, tudo isso que eu estou falando para vocês, o marco, né, de aprendizado para mim, que foi o momento que eu falei, caramba, eu finalmente entendo o MED, eu consigo entender o MED como resposta para o empreendedor, consigo me conectar com o propósito do movimento.
foi no Enes 19, em que eu sentei com uma pessoa que era da Unijúnior, eu sou de Pernambuco, pessoa que era da Bahia, que era de federação, e eu perguntei, o que é que vocês esperam das EJs, né? Como é que eu posso fazer? Eu estava iniciando, estava no início da gestão de diretor, como diretor, eu perguntei, o que é que eu posso fazer enquanto diretor da minha J para contribuir para o movimento Empresa Júnior? Ela trouxe exatamente tudo isso que eu estou falando para vocês, assim. Foi um produto, né, das instâncias assim, que eu estava me conectando com outras pessoas da rede, isso foi super importante para eu entender tudo. E espero que nesse exato momento, talvez com a minha explicação, eu esteja conseguindo passar isso adiante, que para quem esteja assistindo, né, as coisas estejam se encaixando também. Naturalmente, né, quando o tempo vai passando, você vai estar se tornando a referência para a rede. Além de querer se conectar para aprender, agora você vai estar querendo se conectar para ensinar, né, para formar outras pessoas. Acho que você vai acabar se tornando uma referência, né? Como a Érica, que, por exemplo, traz várias coisas para vocês, etc. e tal. Ou pessoas da federação, do núcleo que vocês buscam para resolver os problemas, pessoas que têm mais experiência, isso vão ser vocês no futuro. E, naturalmente, né, esse processo faz com que a gente se lidere com consciência e também coerência dos valores do MES, né? A gente fala de orgulho de ser MES, da questão da transparência. O valor de transparência, né, tem muito a ver com a questão do Brasil mais ético, o valor da sinergia com o país mais colaborativo, a questão do compromisso com o resultado, da postura empreendedora. Então, esses valores eles vão fazer parte dessa formação. Com isso, a gente consegue, e aí deixa eu só voltar para poder fechar, né, enfim, todos os processos se unem para que uma pessoa que consiga exercer na prática esses pontos, né, seja capaz de fato, unir um grupo capaz de alcançar resultados orientados por um propósito. Essa pessoa, com certeza, vai estar sendo formada enquanto uma liderança, né, uma empreendedora e comprometida e capaz de transformar o Brasil. Vai, com certeza, ter um papel muito importante na formação de outras pessoas, né, de passar adiante esse conhecimento, para que, no final das contas, né, a gente consiga ter essa questão do Brasil empreendedor, por meio da aprendizagem dessas habilidades, dessas questões práticas que eu trouxe. Então, acho que trazendo na prática, assim, só para fechar, trabalhar em equipe, né, com as pessoas que você trabalha, com desafios, né, alcançando resultados ali, entregas muito claras, sabendo por que está sendo feito. E acho que isso faz com que vocês aprendam aquelas habilidades, que sejam capazes de ter uma vivência empresarial na prática e conseguirem evoluir, né? Então, acho que fecho dessa forma. Para quem quiser também aprofundar, né, em cada conceito desse, porque a gente tem que falar mais rápido, pega o documento da vivência empresarial. Ele foi escrito com vários hiperlinks, né, com materiais, com pontos que vão ajudar nessa compreensão e detalham os pontos que eu trouxe aqui também. Então, obrigado. E se tiverem dúvida, peça um número aí para o pessoal da FEGERS, que a gente conversa, troca ideia e consegue finalizar melhor. Obrigado, gente.